ao Agile World Português, fazemos parte do Agile World News Broadcast, representando a língua portuguesa no propósito de disseminarmos o conhecimento em agilidade, democratizando a informação. O nosso convidado do episódio de hoje é nada mais, nada menos do que Manuel Pimentel, diretor do Business Agility na GFT Group Américas, que vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host um super parceiro, Victor Patané. Patané, vem para o palco, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite e depois traga o nosso convidado para o bate-papo. Olá, amigos do AWP, Victor Patané falando com vocês, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter vocês aqui com a gente novamente. Galera, hoje é dia de participação super especial. A gente vai ter aqui uma pessoa que tem uma trajetória de vida incrível, que tem uma trajetória profissional mais incrível ainda, que vai compartilhar com a gente quais são as alegrias, as tristezas e as trajetórias de um diretor de Business Agility. Galera, diretor de Business Agility. O cara tem uma estrada bacana para contar. Se você está entrando em agilidade, olha até onde o céu é o limite, amigo. O céu é o limite. Então, a gente vai ter o Manuel aí contando para a gente toda a história dele, o que ele já passou trabalhando com agilidade, quais foram os momentos, enfim. Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu acho uma baita de uma falta de educação falar no lugar do meu convidado. E vou trazer aqui para o palco do AWP o nosso convidado querido Manuel Pimentel. Seja muito bem-vindo ao palco do AWP. Olá, pessoal, tudo bom? Pô, que introdução, que recepção, brigadão, é uma alegria enorme estar aqui. E vamos lá, galera, vamos partir para jogo aí, o que vocês perguntarem, eu vou dar o meu melhor aqui para tentar responder e conectar alguma história legal aqui para todo mundo. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui, tá? Então, vamos lá. Bacana, Prazer obrigada é por estar aqui com a gente hoje, Manuel. E a gente vai começar com a boa e velha perguntinha, querendo saber como é que o bichinho da agilidade picou você. Como é que você entrou, começou nessa jornada? Legal. Essa história é bem legal, eu tenho muito orgulho de contar, porque assim, eu trabalho com TI desde a década de 90, né? Comecei muito cedo, era bem aquele perfil ali que programava, montava rede, sabe? Que fazia todo um ciclo ali de criar uma solução completa para pequenos negócios, etc e tal. Mas, obviamente, desenvolvimento, né, codificação sempre foi um ponto muito forte da minha atuação, né? E eu trabalhava muito com projetos de ERP, né? Enterprise Resource Planning, antigamente isso era uma febre bem grande aqui no Brasil, e eu trabalhava muito nesse universo de projetos, de implementação, de desenvolvimento desse tipo de solução, que era, né, um ambiente majoritariamente influenciado ali por uma visão mais tradicional de gestão, né, uma visão mais tradicional ali, não desmerecendo, obviamente, né, mas que tinha muita coisa de PMBOK, tinha muita coisa de RUP naquela época, né, e, e ali, né, no auge dos meus 20 e poucos anos, acredito eu, ainda tinha cabelo, né, cheio de ideais, cheio de sonhos e tal. Eu tinha um pouco de uma visão inconformada ali, digo, putz, meu, dá para ser diferente, né? Eu acho que a gente passa muito tempo ali realmente, talvez, em um aspecto mais burocrático do trabalho, né? Muito foco em documentação, né? Muito foco nesse tipo de atividade. Eu acho que, putz, meu, dá para termos uma atuação um pouco mais diferenciada. E eu comecei a pesquisar e aí eu conheci então o XP, isso em 2002, tá? E para mim assim foi uma pesquisa mega assim, tipo, cara, eu por acidente caí nesse assunto em um paper gringo, aí depois eu vim saber que, putz, né, tinha o Kent Beck, aí tinha livros sobre XP, aí pá, depois aí eu mais tarde eu vim saber que, putz, né, e esse assunto XP estava conectado com um assunto maior que era agilidade, mas para mim nem era o grande foco. Então, assim, eu comecei de fato a pegar aquelas ideias do XP, né, do Extreme Programming, e aplicar no meu dia a dia como desenvolvedor. Saca? Assim, então, tipo, para mim não tinha nenhuma outra motivação além do que simplesmente assim, eu começar a desenvolver, começar a aplicar técnicas que melhorassem a qualidade do meu código, garantissem qualidade, né? Adorei a ideia de você putz, começar realmente a focar em valor, começar a
pegar a validação antecipada do cliente. Na verdade, essa, inclusive, foi o primeiro momento ali que eu realmente vi a grande vantagem, né, do XP, vantagem da agilidade, né, que assim, eu fui para um projeto, para uma concorrência, onde o cliente pediu, né, tinham dois concorrentes lá, ele pediu lá um orçamento sobre um software, deu 2 semanas para a gente trabalhar nesse orçamento, e aí o meu outro concorrente, né, passou essas 2 semanas, criou um plano maravilhoso, um PPT muito, muito bacana ali, com todas as fases, os diagramas e tal, para. E, sei lá, sabe, eu meti o louco ali de, quer saber? Deixa eu fazer o protótipo logo do produto, do software, né? Eu digo, cara, não vou perder nada, né? Tipo, eu curto programar, né? Então, ao invés de só apresentar um documento, né, fiz um documento ali para explicar mais ou menos, mas muito mais enxuto, né, e tal, eu já peguei, fiz um protótipo, fiz o software como ele deveria funcionar, né, com telinha, né, simulando ali a entrada, a saída, a resposta que ele precisava dar, e aí eu, pá, consegui a conta para mim, né? Era uma empresa pequena que eu tinha na época, né, que eu fazia esse tipo de serviço e tal. E aí quando eu vi aquilo, eu digo, putz, mano, tá aí. Acho que a parada de agilidade é essa, né? Você ganhar esse tipo de vantagem competitiva, né, entregar, né, ter feedback antes do teu cliente e sair na frente da tua concorrência, né? Então, para mim, a agilidade sempre foi muito instrumental nesse sentido, né? Não tinha grandes aspirações, nunca imaginei, putz, vamos fazer aqui uma transformação ágil e tal, e pá, né, ter novos papéis aqui. Não, era realmente uma forma de fazer um trabalho de um jeito diferente, né? Então essa experiência foi muito positiva e desde então eu nunca mais larguei então esse ocínio, né? Digamos assim. Mas teve um ponto bem interessante, tá? Assim, quase como cômico acho que na segunda vez ali, segunda, terceira vez que eu estava começando também a colocar agilidade no meu dia a dia, que, porra, né, eu coloquei lá, né, tava todo empolgado ali fazendo as coisas e tal, né, com post-it na parede. Aí um belo dia alguém me chama assim, ô, meu, eu quero te dar um feedback aqui, eu tô muito decepcionado com a sua atuação, né, porque assim, um profissional da sua envergadura aqui, eu esperava algo mais profissional, né, algo, né, com mais profissionalismo e tal, porque tá tudo muito bagunçado, esses post-its aqui e tal, parará. Aí foi o primeiro grande momento, assim, eu digo, putz, não, peraí, cara, tem uma coisa muito errada no mundo, né, porque o negócio estava fluindo, a informação estava bacana, estava gerando valor, mas aí tinha gente preocupada com outra coisa. Aí foi o meu grande gatilho para pensar, digo, cara, deixa eu investigar mais, né? Como é que esse universo de gestão ali realmente ele está conectado ou ele pode se conectar com esse rolê da agilidade, né? E aí eu comecei a intensificar mais, na verdade, esse estudo sobre as organizações, sobre liderança, sobre gestão e por aí vai. Então, esse foi um pouquinho do meu início, tá? De como que a agilidade foi entrando, né? Foi fazendo parte do meu dia a dia lá em 2002. Manuel, cara, que legal, hein? Já começou bem, aí já começou aplicando. Aí é que é legal, né? Quando você já começa usando, aí faz diferença. Mas, Manuel, uma coisa que eu gosto de dar uma puxada aqui nos nossos convidados sempre e trazer, que é o Manuel Pimentel, né? Da onde que ele veio? De onde que ele surgiu? Você é daqui, de Brasil? Você é de que estado, de que cidade? O que que você gosta de fazer? Quem é a pessoa, Manuel? Legal, legal, boa pergunta. Essa pergunta é muito bacana porque meu nome é um nome bem curioso, né? Assim, tem muita gente que pensa que eu sou português por causa do Manuel, né? E tem sobrenome Pimentel, Medeiros, saca? Então, tipo, aí misturam português com espanhol Raios. e tal, mas raios, não, é sério, tipo, desde pequeno, né? Primeiro, né? Quando criança, década de 80 ali e tal, aquela música Manuel lá do Ed Mota, né? Que É tal, de cara, era meu moda, karma é ali, né? Então, assim, verdade. mano, Nossa, é de moto. passava a vida ouvindo ali aquela música. Mas enfim, bom, Manuel, eu sou paraense, tá? Quando morei na Austrália, eu costumava falar assim, galera, sabe a Floresta Amazônica? Então, assim, eu nasci no meio da Floresta Amazônica, falar com orgulho, saca? Assim, tipo, que de fato foi, né? Caraca. Eu nasci em uma cidade, assim, que era o tamanho de um bairro, saca? Assim, tipo, é sério. Tanto que não tinha nem cartório na cidade, tinha que ser registrado em uma outra cidade, nesse tipo de rolê e tal. Então, assim, nasci num local muito pequeno, né? Mas sempre com muito desejo de explorar o mundo, né? Viajar, conhecer novas culturas, diferentes pontos de vista, etc e tal. Então, desde muito novo, meio que eu caí no mundo ali, né? Nesse tipo de viagem, né? Seja para estudar, seja para trabalhar, etc e tal. Então, saí do interior, fui morar para a capital, né? Capital do estado. Depois de um tempo, aí comecei a fazer um rolê mais aqui para São Paulo,
E aí não parei mais, né? Aí mudei de vez para São Paulo, mas sempre ainda com um ímpeto muito cigano, saca? Então, tipo assim, morei em São Paulo, morei em Piracicaba, morei em Campinas, fiz esse ciclo umas 3 vezes, aí depois fui para Brasília, aí depois, depois de Brasília, passei um tempo no Rio de Janeiro, saca? Depois voltei para Brasília, depois voltei de novo para São Paulo, fiquei um tempão aqui em São Paulo, trabalhando com treinamento, viajava pra caramba nessa época. Viajei o Brasil inteiro, sério, tipo assim, mano, um monte de cidade ali, dando treinamento, consultoria e fazendo esse tipo de atividade. E aí depois passei 4 anos morando na Austrália e voltei de novo aqui para o Brasil, né, mais especificamente para São Paulo. Então, assim, me considero uma pessoa assim meio que exploradora, saca? Agora, né, assim, meio que a idade vai avançando, aí você pensa, putz, né, vai baixando uma preguiça ali e tal. Eu digo, cara, eu acho que eu quero acalmar um pouco mais aqui a minha vida, né? Eu tenho um cantinho aqui mais sossegado, aqui, etc e tal, mas confesso que esse ímpeto tá vindo só mais agora, né, nessa fase aqui mais próxima aqui de 40 para 50, digamos assim. Se bem que eu tô dos 40 para os 50 e acabei fazendo uma mudança agora há pouco, né? Então é muito Boa, relativo aí, boa. né, Manuel? É, exatamente, Mas sabe exatamente. que você estava falando de estar num lugar, estar no outro, foi para a Austrália, voltou, e isso me remete à questão de multiculturalidade, né? Quando a gente fala da agilidade, a gente fala muito da questão cultural. Você viu de diferente ou não, né? Quando a gente fala de agilidade nesses lugares que você teve por aí, nesse Brasil afora e fora do Brasil, Manuel? Não, legal, tem assim, é, como eu sempre curti muito a, a questão de fomentar comunidades, eventos, etc e tal, então eu me permiti também cedo, né, ir participar de eventos internacionais. Então, assim, ah, as primeiras vezes que eu comecei a participar de eventos fora, né, Estados Unidos, por exemplo, para mim foi o primeiro choque, né, com a visão que eu tinha do que era a comunidade aqui no Brasil. Né? Primeira grande diferença que eu tinha que eu notei na época. A agilidade lá era muito mais industrial, eu diria, muito mais com uma finalidade comercial, né? As empresas estavam muito mais ali para business, né? As pessoas estavam muito mais para business. E ao passo que no Brasil, naquela época, por exemplo, eu via que havia de fato ali um interesse genuíno de troca, de compartilhamento, né? De um senso meio que vamos construir algo juntos, né? Então, essa foi uma diferença muito, muito, muito grande na época. Um outro ponto muito interessante, tá? E aí, obviamente, isso é mais uma observação talvez até antropológica, né, com relação à diferença, é que a faixa etária era diferente, né? A galera de agilidade, né, falando isso de 15 anos atrás, né, que estava tocando agilidade aqui no Brasil, por exemplo, né, era uma galera muito mais jovem do que a galera que fazia agilidade lá fora, né? Até hoje, né? Então, você vai em agilidade lá fora, você vê pessoas, né, com uma faixa etária mais avançada do que tipicamente você vê aqui nos eventos aqui no Brasil, né? É, e isso é um ponto muito interessante de observar, porque assim, por que que essa galera lá fora ela tem essa faixa etária mais avançada? Nesses eventos, obviamente, né? Que primeiro grande ponto, assim, eu acredito que lá talvez você tenha um espaço maior para carreira em Y, né? Então, assim, eu via muita gente como desenvolvedora, por exemplo, né? Ganhando bem, né? Mas não necessariamente, sabe, tipo, então, avança na vida ali, né? Vai ter uns 40, 50 anos e tal, mas mantém atuando ali como programador ou arquiteto e tal, não necessariamente tendo que ir para uma carreira mais de gestão, né? Então, eu vi esse movimento também muito forte nos eventos lá atrás, e também, né, por isso que isso me chamou muita atenção ali na diferença entre o Brasil e o restante do mundo, tá? Outra diferença que eu acho que é legal destacar aqui foi uma diferença que eu não tenho muito na Austrália nos últimos anos, né, quando eu passei lá, que é, assim, talvez uma vantagem para o nosso lado, né? É, eu, eu sempre vi que a gente tinha uma forma diferente de ver agilidade aqui no Brasil, sendo bem sincero, tá? E muito única, tá? E eu não entendia muito bem por quê. Depois de um tempo só que eu entendi o porquê disso. Por quê? Eu acho que no Brasil, naturalmente, a gente tem muita. A gente tá muito. A gente teve muito exposto a crises, né? Desde muito tempo, né? Você pega a década de 80, hiperinflação ali e tal, preço mudando várias vezes ao dia, né? E tal. Então isso fez com que a gente estivesse muito acostumado ali realmente com essa instabilidade, né? Com essa variabilidade, né? Da existência como um todo, né?
Então, pelo menos para mim, quando eu tive contato com agilidade, para mim essa coisa de adaptação, feedback rápido, para mim fez muito sentido, né? Porque, tipo, putz, cara, acho que tem total conexão com o mundo, né, com a situação econômica que a gente vive, né? Então, não foi um bicho de sete cabeças. Mas quando eu tive contato com outras culturas, eu vi que outras culturas já têm talvez uma economia mais estável, como era o caso da Austrália, por exemplo, né? Que eu passei 4 anos morando lá. Então, assim, meu, a galera já estava acostumada mais aí com uma linearidade, sabe? Uma visão mais, né, previsível, né? Que não vai mudar muito, etc e tal. Então, assim, eu sempre vi que o brasileiro, de maneira geral, né, ele encara a agilidade de uma forma muito mais natural do que, por exemplo, eu observava com o australiano, né? Quando eu falava de agilidade para o australiano, para mim, eu acho que o australiano ele tinha muito mais um senso tipo assim, caraca, mano, isso é de outro mundo, né? Eu nunca ouvi falar disso, saca? Ou será que isso faz sentido realmente, né? Então eu via que causava mais estranheza, né, quando eles ouviam falar de agilidade do que causava pra gente no primeiro contato, tá? Obviamente era uma amostragem pequena, né? Então, tô falando só de dois países, né? Austrália e Brasil, mas é uma diferença que eu vejo de uma forma bem curiosa aqui. É nesse Agilidade para gente. sentido, né? Alguns feedbacks que eu tive que o pessoal comenta que os brasileiros buscam mais ferramentas, estão mais abertos para experimentação, né? Do que normalmente quando você vem aqui para a Europa, outros países que você segue uma linha, porque é mais É estável, isso aí. né? E eu achei Também, bacana que também. você trouxe, Manuel, da questão da carreira em Y. Eu trabalhei um tempo na HP, né? E apesar de ser no Brasil, quando eu trabalhei, tinha, né, estrutura da HP Estados Unidos, e nós tínhamos um caso aqui, só para, né, compartilhar aqui com os ouvintes, que a gente tinha um arquiteto de solução, ele fez a carreira técnica e ganhava quase mais do que o presidente da HP Brasil. Né? Lá para fora é Ele muito era comum isso. sênior, É muito tinha comum isso, né? senioridade, ele era É, reconhecido na América Latina e mundo, né? Ele era um brasileiro, e o né? salário dele era praticamente o mesmo do presidente aqui, né? Ou seja, é muito bacana quando você pode manter fazendo o que você gosta e não é obrigado a fazer essa migração, né? É uma coisa muito legal. É, é isso mesmo, é isso mesmo. E essa era a diferença, né? Passando no Brasil, a galera vai, digamos, ficando mais velho, né? Vai ganhando idade, etc e tal, e aí vai subindo A postos, vai gestão. virando gerente, diretor, etc e tal, por aí, vai se distanciando dos eventos, saca? E aí, Sim, por que que você não vê tantas pessoas de idade avançada nos eventos de agilidade hoje? Por conta disso, né? Então, essa galera tá em outros eventos, tá no evento do Gartner, por exemplo, saca? Então, tipo, não sim. vai frequentar um eventinho de agilidade ali e tal. Então, é curioso observar, mas eu vejo claramente essa diferença aí, de fato. Agilidade para o brasileiro virou samba, né? Já está nascendo com ela no pé, né? O É isso negócio aí, já é tá, isso aí. É, a gente já está mais natural, né, para agilidade. E eu vejo que realmente, né, parte da necessidade mesmo de se adaptar rápido, porque aqui no o Brasil, o pessoal falava que o Rio, né, é para profissionais, não, o Brasil é para profissionais, né? O Brasil é para profissionais, amigo. Aqui o cara não se cria se tiver jogo de cintura. E aliás, né, pensando aqui, Manuel, é, muito bom ponto, muito bem falado sobre a nossa capacidade de adaptação, né? Capacidade de adaptação para o brasileiro. Você vê isso como um futuro para a agilidade, né? Porque o que que acontece, né? A gente teve alguns momentos, né, ao longo aí, você uhum, acompanhou a história aqui no Brasil da agilidade, basicamente, e a gente já teve vários momentos, várias ondas. A gente teve uma onda de habilitar as pessoas, das pessoas conhecerem. Daí veio uma onda de vender, daí se vendia loucamente, agilidade, tudo quanto é que lugar. Pintaram centenas de consultorias vendendo e não sei o quê. E agora, agilidade, a impressão que eu tenho, eu não tenho, quando eu olho para o mercado aqui dentro e, enfim, em linhas gerais, eu estou vendo um momento de adequação, literalmente adequação, né, de adaptação, mas eu estou vendo assim a questão da agilidade, ela já está mais forte na consciência, pelo menos de muitas empresas brasileiras, né? O pessoal já está vindo com essa consciência mais estabelecida, e eu estou vendo a agilidade ela entrar em outras partes assim dentro do processo do produto, ela começa a ser mais dissolvida no sentido de estar fazendo parte e menos no sentido de estar instruindo, né? Eu não estou mais formando pessoas em agilidade, né? Muitas vezes ela já vem até com uma base. Tem muito mato alto, tem muita gente para a gente formar, tem muito campo ainda, mas também tem a galera que já está com isso um pouco mais nativo
E para esses lugares, o papel das pessoas de agilidade, ele está mais entrosado dentro do negócio, dentro do resultado mesmo, né? Qual é a tua Uhum. visão sobre isso? O que você vê dessa grande mudança, dessa próxima onda para Não, agilidade? legal. Eu acho que, cara, isso daí daria talvez um tema totalmente à parte, né? Porque assim, dá para a gente conectar muito até com os eventos recentes ali, layoffs, demissões em massas, né? Uma parada muito pesada, né? Que a economia do mundo inteiro está vivendo, né, de uma maneira muito forte. E, obviamente, a agilidade faz parte desse momento, porque a agilidade é um assunto relevante, né, nas empresas, né? Bom, o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso eu particularmente, eu não compactuo, não acredito na ideia de que a agilidade morreu ou está morrendo, né? Eu acho que isso sendo bem sério, é uma falácia. Eu acredito muito que, assim, desde do começo, né, quando o meu primeiro contato com agilidade, eu acredito muito numa ideia de uma agilidade mais amórfica. Na verdade, ver a agilidade de forma amórfica me permitiu explorar uma série de possibilidades, né, de uso e de formas, né, de como você dá forma para diferentes contextos. Então, para mim, a agilidade sempre teve muito ligado à adaptação, né? Eu usei a seguinte máxima: se você, na sua empresa, está fazendo agilidade do mesmo jeito há 1 ano, 2 anos, né? Tipo assim, eu tenho o mesmo processo, mesma cerimônia, mesmos rituais, né? A mesma mecânica aqui, eu acho que provavelmente você não entendeu muito bem qual é a parada da agilidade, sabe? Porque Você não está fazendo agilidade, né? porque assim, Talvez você não esteja mais fazendo agilidade, né? é isso. Então para mim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ver a agilidade como algo cristalizado, né? Assim, tipo assim, vou implementar aqui um método, né? Vou fazer o rollout desse método aqui para a empresa inteira, né? E eu vou ter, eu como agilista, né? Vou ter sucesso enquanto esse método, né, intocável for utilizado aqui, né? Eu acho que essa abordagem talvez é a abordagem mais furada que as empresas possam entrar, né? Meio que sabe tentar fossilizar a agilidade dentro das organizações. Então, Transformar numa é, ISO, né, Manuel? Você lembra da ISO? porque Tinha um lembro livrão, pá! bastante, exatamente. Trabalhei muito em pré-engenharia, né, na época que eu trabalhava com RP, então mexia muito com coisa de ISO também e tal. Então, assim, cara, eu acho que o jeito que a agilidade hoje, que o mercado, né, está encarando a agilidade hoje, ele está mudando já, né? Talvez toda essa pressão, né, com relação a layoffs, busca por eficiência, etc. e tal, ele está trazendo talvez um entendimento um pouco mais maduro sobre como usar a agilidade. E na minha humilde opinião, eu acho que a gente está se aproximando a uma situação de retornar um pouco ali para as condições iniciais da agilidade. Tá? Em que sentido? Por que condições iniciais da agilidade? Porque lembra que eu falei que eu usava a agilidade de uma forma instrumental para o meu dia a dia? Uhum. Né? Então, esse eu acho que talvez seja o grande ponto da agilidade. Eu acho que nos últimos anos a gente passou numa febre meio que não muito saudável, sendo bem sincero, de usar a agilidade muito voltada em papéis. Né? Aquilo que você Gourmetizou falou. um pouco. Gourmetizou um pouco, tipo assim, putz, eu preciso contratar Scrum Master, preciso contratar Agile Masters, né? Preciso contratar agilistas, né? Preciso contratar Agile Coaches e tal, para então Enterprise muito Agile nessa Coach. Enterprise Agile Coach, aí entra numa série de discussões, né, sobre o que é, o que não é, né? E eu acho que a gente gastou muita energia, a gente teve muita distração fazendo isso, na verdade, né? É, E aí eu acho que agora o mercado está meio que se conscientizando um pouquinho de que assim, cara, na real, não importa qual papel que eu tenho aqui na organização, tá? O fato de eu ter papel X ou papel Y não implica que eu vou ser mais ou menos ágil, né? Por quê? Porque na prática, assim, eu posso usar o comportamento ágil independentemente dos papéis que eu tenho, né? Acho que, sabe, parece uma coisa simples, óbvia, né? Mas acho que o mercado teve que dar toda essa volta para meio que se conscientizar disso, né? De que assim, putz, cara, eu consigo ser ágil, né? Fazendo meu rolê aqui de produto como um gestor de produto, eu consigo ser ágil aqui fazendo meu rolê de gestão de projeto como gerente de projeto. Entendeu? Não precisa necessariamente, né, adotar um novo rótulo, uma nova titulação para fazer ágil, né? E essa condição me lembra muito a condição inicial, né? Porque lembra, eu usava agilidade como desenvolvedor, né? Sim.
para mim, Era essa coisa de desenvolvimento papéis ágil de software, né? Você era lembra? desenvolvimento ágil, eu era codador, saca? Então, tipo assim, eu não mudei, né, meu título, né, meu cargo, nada por conta de fazer agilidade. Não. Isso só veio muito tempo depois, na verdade, entendeu? Então, esse olhar mais instrumental da agilidade, eu acho que isso, de maneira geral, estava faltando, né? E que talvez agora a gente tenha uma condição um pouquinho melhor, né, talvez por conta dessa crise, né, de voltar a olhar para essa direção, né, de voltar a ter agilidade de fato como um instrumento, né, como algo para mim fazer, para ajudar o meu dia a dia de trabalho, né, meu dia a dia de geração de valor, não importa o papel que eu esteja atuando, não importa o tipo da minha atuação. Sabe que nessa linha a gente conversou em alguns episódios, né? Na pergunta, será que agilista ou agilidade não é muito mais uma competência que as pessoas devem ter em qualquer um de seus papéis do que um papel dentro da organização? E nessa linha também, hoje dentro da empresa que eu tô, que eu entrei como, né, Agile Coach, é um grupo pequeno de Agile Coach para toda a organização. O primeiro passo que a gente tem que definir é quais são os critérios de que eu habilitei o time e ele não depende mais de mim para seguir Uhum, com o comportamento ágil, né? Então, é o isso aí. nosso objetivo é quebrar qualquer independência que um time possa permanecer com você. Você passa ali só para ser um habilitador e aí a gente atinge o nosso critério de sucesso e a nossa meta, que é É isso aí. habilitei e esse time está rodando sozinho, né? É Seja no isso aí. nível É isso aí. operacional, tático, aí quando se fala de time, né, a gente está falando, enfim, tanta liderança também, é o momento que eles passam a rodar e a ter o comportamento de adaptabilidade, flexibilidade, enfim, esperado e pontualmente te chame por alguma razão, mas não precisa mais de você. É Eu isso aí. acho É que isso aí. É, e a gente tem uma situação tanto quanto paradoxal, né, em todo a nossa indústria de agilidade, né, porque, é, assim, parece meio estranho falar isso, né, que eu vou falar assim, eu admito que, assim, boa parte da minha carreira, da minha existência econômica, né, ela se deu ali, de fato, vendendo serviços de agilidade, né, ajudando empresas como coach, ou com treinamento, né, alguma coisa de implementação, etc e tal. Mas quando tudo isso começou a se tornar possível, sabe, eu sempre tive um pouco de questionamento comigo mesmo, de assim, putz, cara, mas por que que, né, as empresas estão gastando tanto dinheiro, né, até comigo mesmo, saca, assim, em fazer algo que, em ideia, em tese, era para ser algo muito simples, né, muito natural, né? E aí minha inquietação foi sempre, pô, será que a gente não complicou demais, né, a forma de ver agilidade? Não trouxemos muitos elementos ali? Claro que assim, como a agilidade começou a falar de mudanças, né, mudanças comportamentais, mudanças culturais de uma maneira geral, mudanças socioculturais, né, que é muito mais intenso até, você precisa se municiar de várias ferramentas, né? Então, obviamente, se um profissional hoje para atuar com agilidade, ele precisa ter um cinto de utilidade muito amplo, né? Muito vasto ali, de fato, né? Mas mesmo assim, isso sempre me incomodou muito, né? Porque assim, eu digo, putz, mas não era para ser assim, saca? Era para ser um negócio realmente muito simples, né? De, cara, focar em entregar pequenas doses de valor, colaborar, ter feedback e melhorar continuamente, né? Não é para ser uma ciência de foguete, entendeu? Não preciso de uma big picture mega complicada para me explicar isso daí, sacou? Fazer um Não negócio preciso super gastar rios de rebuscado. dinheiro em uma certificação cara para me mostrar isso, entende? Então, eu sei lá, eu acho que a gente está talvez meio que recuperando um pouco desse pensamento crítico, né, sobre o porquê Uhum. agilidade, né? Eu até tenho uma palestra que eu faço que é exatamente eu faço essa provocação, né? Agilidade para quê? Né? Que eu lanço muito essa ideia de conectar a agilidade com problemas relevantes, problemas reais de uma organização, né? Sim. E pode ser diferentes problemas, né? Mas desde tipo assim, ó, a necessidade de você entregar valor mais frequentemente para o teu usuário, até como você melhorar a colaboração, o senso de time e até chegando em questões sobre performance econômica. É que a gente não pode se desconectar Sim. disso, né? A agilidade nasceu como um elemento, né, para também apoiar essa jornada de uma empresa de melhorar os seus indicadores econômicos, né? Uma vantagem competitiva, lembra que foi lá no começo? Mas claro que isso também não pode ser interpretado de uma maneira clichê ou rasa, né? É muito mais complexo, envolve muitas variáveis, etc e tal, mas
Enfim, a agilidade ela precisa, de certa maneira, estar conectada com essa necessidade de, precisamos realmente gerar um impacto melhor, mais significativo pelo ponto de vista dos drivers econômicos e estratégicos que nós temos aqui na organização. E nessa linha, até pô, que excelente que você tocou nesse assunto. Tenho conversado bastante com colegas sobre a questão do driver econômico, né? Porque Uhum. até então, quando você está ali, é, a forma como as empresas enxergam departamentos, cargos, pessoas, né? Então, quando a empresa ela contrata um agilista, ela não tem cá entre nós, né, uma meta específica ou nenhum driver econômico para esse cara ou nem nada do tipo, porque até então ela talvez ela nem saiba, né, como esse cara impacta na economia dela diretamente, né? Uhum. Isso inclusive é um desafio, porque às vezes essa pode ser uma conta oculta e pode ser um valor até bem relevante se a gente parar para pensar, né? Se você pega um time que tem uma performance A e determinado time ele é habilitado por um processo todo de agilidade e ele melhora essa performance para A mais ou A mais mais, entendeu? Uhum. Passa a entregar mais, passa a gerar mais valor, isso vai realmente lá na ponta da cadeia gerar um valor. Qual que é esse valor? Aí está o valor da agilidade. Aí está o valor de todo esse trabalho que foi feito. Mas é um valor que parece intangível, mas dá para tangibilizar até por coisas pequenas. De repente, um lead time melhorado, um cycle time mais aprimorado, ou, de repente, o cara vai estar evitando mais questão de desperdício, né? Redução de desperdício. Tudo isso tem um valor monetário e não é um valor monetário baixo. Talvez, né, seja um segredo também, um pulo do gato, a gente começar a pensar em fazer essas conexões, sair um pouco da questão de certo, a gente está aí no dia a dia, a gente vai habilitar, treinar, capacitar, melhorar e evoluir, né? Resolver, tirar barreira, beleza. Mas isso aí vai te trazer um ganho no final, e esse ganho aí vai ser X. Simples como medir o antes e o depois, né? Aquela brincadeira do cabelo antes, né? Bagunçado, depois tudo É arrumado, isso aí. bonito, cheiroso, né? Então, isso aí tem um custo, né? E acho que talvez o pulo do gato esteja aí. E as empresas, quando realmente perceberem esse valor, talvez a gente tenha um processo de reconquista e mais uma nova onda, daí sim a gente pensando nessa agilidade bem operacionalizada dentro do contexto. É uma visão que eu tenho. Você entende isso dessa forma também, mano? Você acha que isso faz Concordo, não sentido? concordo. Faz muito sentido, sim. E claro que assim, a, isso, isso tem que estar na agenda, né, de qualquer pessoa hoje que está falando de agilidade na empresa. Primeiro ponto, assim, parece óbvio, mas a gente esquece, né? É tentar primeiro entender o porquê, né? Cara, por que a gente quer agilidade? Primeiro, coisa básica, que problema a gente quer resolver? Qualquer que seja o problema, né? Desde um problema organizacional, um problema de crescimento da organização, um problema de performance de vendas, um problema de satisfação de usuário, de qualidade de produto. Então, assim, quais são os problemas principais que a gente quer resolver? Né? Então, o primeiro grande ponto é esse, é conectar a agilidade com isso, porque uma vez que essa conexão está bem estabelecida, aí o entendimento, pô, para que que eu preciso do papel X? Ou para que que eu tenho um papel, por exemplo, do profissional de agilidade aqui dentro, né? Ela começa a fazer sentido, né? Porque assim, eu tenho pessoas que estão me ajudando com agilidade aqui, porque no fundo eu estou buscando esse resultado aqui para a companhia, né? Particularmente, eu gosto de estimular esse tipo de análise em algum nível, né? Mesmo que seja de forma até indireta. Por exemplo, teve um cliente meu na Austrália que a gente conseguiu correlacionar, e usa esse gráfico várias vezes até em palestra, a gente conseguimos correlacionar o ganho, a melhoria no lead time, né? Como que o lead time de conclusão de features ele foi evoluindo, foi melhorando ao longo do tempo, né? Então, gastava-se 3x, por exemplo, de dias, né, para se concluir uma feature, esse lead time foi reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar em 1x e tal, e quanto que essa melhoria ela começou a ficar correlacionada com algum indicador de negócio, de produto, por exemplo, como o exemplo que a gente conseguiu extrair de lá foi a aquisição de novos usuários. Né? Então, na medida que a gente se tornou mais performático, né, aumentamos nossa eficiência em entregar mais e melhores features, né, o produto, o negócio se beneficiou também porque ele se tornou mais apto, mais capaz de conseguir converter mais usuários, mais clientes para o produto que eles precisavam. Então, a gente conseguiu estabelecer essa correlação
né? Então, assim, pô, ficou claro por que a gente estava fazendo aquele tipo de iniciativa ali na empresa, né? Então, por isso que eu falo, a gente precisa trazer de volta um pouco dessa agenda, né? De, usar a agilidade para quê, né? Para qual sentido? Para qual tipo de problema que eu quero resolver? Não porque é, virou moda, né? Não porque meu concorrente está fazendo, né? Não porque é a única coisa que eu sei fazer. Você parou para pensar que é sério, não, tem muita gente que agilidade já tá tão velha, gente, assim, no nosso universo, que tem uma geração de pessoas que só sabem fazer agilidade. Já parou para prestar Sim, atenção nisso? os nativos, né? Tem os É, nativos ágeis. tem uma geração, né, que nasceu nesse mundo, assim, tipo assim, putz, vou fazer um novo projeto. É sério, eu fico observando isso. Naturalmente, as pessoas, vou fazer um novo projeto. Então, cara, vou fazer aqui um discovery, vou ter um backlog aqui e tal, aí tem sprint planning, vou montar um squad, saca? Eu topei, assim, por acidente, de um material de uma universidade, assim, e, cara, assim, tipo, primeiros semestres, assim, e tal, sabe, já falando de engenharia de software, mas com esses termos, entendeu? Assim, mas de uma maneira muito trivial, saca? Assim, uma coisa muito natural, saca? Assim, então, tipo, isso reforça meu ponto, assim, cara, tem uma geração de pessoas que, né, que já nasceram nesse mundo, né? Então, esse é um outro ponto também muito importante, tá? E para mim é um desafio até pessoal, assim, realmente, de como que a gente vai conectando um pouco da agilidade, trazendo uma relevância, né, para agilidade, que assim, é, o discurso ágil em si, não estou falando da agilidade na prática, real, mas a fala ágil, né, ela não é mais novidade para ninguém, Sim. entendeu? Né? Uhum. Cara, Exato. tudo quanto é empresa que você esbarrar por aí, né, mesmo que ela tenha seu processo waterfall, ela vai dizer, cara, eu tenho Scrum Master, tenho squads aqui, tenho Product Owner, mas estou fazendo waterfall, entendeu? Então, ou seja, a linguagem ágil está muito entranhada já no nosso dia a dia. A gente não faz corretamente, beleza, né? Ok. Mas o linguajar já tá muito aí, né? Então, não tem mais dizer que faz ágil não é mais um diferencial, entendeu? Então a gente precisa realmente voltar para o ponto de, cara, como que eu traduzo, tangibilizo realmente esse meu dizer, né, em ações práticas, mas que essas ações práticas realmente sejam conectadas com resultado de negócio, por exemplo. Né? Então, esse tipo de assunto é muito meu dia a dia, tá, galera? Assim, como que eu vou meio que tentando conectar um pouco da minha oferta de serviço, do tipo de trabalho que eu faço, com esse tipo de preocupação aí para as empresas, tá bom? Aí, Manuel, eu quero aproveitar um gancho dos nativos ágeis, né, que você trouxe. Eu já me deparei em situações de grandes agilistas que são nativos ágeis, né, assumindo ali muitas vezes um cargo de liderança como head de agilidade, enfim, e no meio de uma reunião se deparar com questões muito básicas de quem veio da outra academia, do tipo diferença de capex opex, Aham. diferença de investimento, e a pessoa fica completamente perdida, né, em coisas que a gente que passou pela transição vivenciou muito isso, né? Como é que você vê isso no futuro dentro das organizações, né? Acho que a gente já conversou um pouquinho que vai virar muito mais uma competência nos diversos papéis, Uhum. mas com essa geração, vamos dizer assim, que vem com todo um comportamento, né, e um modo de pensar de entrega de valor fantástico, mas que talvez, e aqui é uma suposição, talvez falte um pouquinho do outro lado mais administrativo, vamos chamar assim, de Sim. organização. Não sei se você já passou por isso, mas eu já Não, vivenciei isso. assim, já passei por algumas situações bem nessa linha aqui de fato, né? E eu gosto sempre de olhar um pouco até para a história, né? Assim, a gente tem que reconhecer que a agilidade em si, ela nasceu em um ambiente muito específico, é, e, e não tão plural, né? Porque o que eu estou falando? A agilidade nasceu exatamente no para ambiente de software, né? Desenvolvimento de software ali. Isso é um fato. Né? A agilidade, o Manifesto Ágil, foi criado por um bando de desenvolvedores de software, né, que estavam lá inconformados com a indústria atual e, pô, dá para fazer um jeito diferente. Né? Então, esse é o conteúdo da agilidade. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a agilidade, na sua essência, na sua incepção, ela não tem resposta para tudo. Concorda? Né? Ela tem, na verdade, ela tem um olhar muito limitado sobre o mundo, sobre os problemas de gestão como um todo. Né? Então não adianta eu querer resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas de uma organização com um olhar ágil que não vai dar certo, né? Ou apenas com um olhar ágil. Né? Eu sempre vou ter que estender a minha lente, né, com outras disciplinas ali para eu conseguir resolver aquela situação. Então,
na minha cabeça, a agilidade foi muito claramente isso, tá? Eu sempre reconheci a insuficiência do repertório ágil de resolver todos os assuntos, sendo muito transparente. Às vezes eu acho alguns movimentos que acontecem na nossa indústria, como por exemplo RH ágil, eu acho uma forçação de barra às vezes, entendeu? Você rotular de ágil e tal. Não, beleza. Eu entendo que agilidade é aplicável para RH. Isso isso é fato, né? Não precisa questionar isso. Mas dizer que, putz, eu vou transformar totalmente o RH com uma linguagem, né, com um olhar totalmente ágil, eu acho que talvez é um exagero, né? Por quê? Porque eu, particularmente, por experiência, eu acredito muito na recombinação de práticas, né? Você primeiro entender o contexto que você está atuando, né? Reconhecer, cara, essa prática que eu domino, né, que eu sou apaixonado, no caso da agilidade, por exemplo, ela é insuficiente para esse contexto e eu vou ter que combinar essa prática com ideias de outras escolas de pensamento, até para contextualizar, né? Se você observar, o nosso mundo está cheio disso, né? Tem várias práticas que a gente pensa que é ágil, né? Mas que na verdade vieram de outras escolas, vieram de outros universos que não necessariamente tem a ver com ágil. A própria reunião diária, por exemplo, ela nasceu Sim. num ambiente puramente ágil, né? Se você começar a investigar ali a história, você encontra recorrências, tipo assim, cara, os exércitos no passado se comportavam assim. As fábricas, né, plantas industriais, muito antigamente já faziam reuniões diárias, né? Então, assim, não é uma coisa, sabe, tipo, tão exclusiva nossa, por exemplo. Então, a gente já faz muito recombinação de práticas que a gente não se dá conta, né? Então, eu diria que o profissional de agilidade ele tem que estar muito apto para isso, né? Para recombinar. E para entender que, assim, eu tenho sim, né, que estudar e compreender essas outras disciplinas. Agilidade é isso, né? Sobre essa adaptação. Eu acredito que não existe esse purismo, não. Ninguém inventou nada com agilidade. Ela é um mix de um monte de coisa, né? A gente sabe que ela é um mix de um monte de coisa e isso é a beleza da coisa, né? Essa salada mista, né? Que acabou virando agilidade. Claro, em algum momento alguém ganhou com isso, encapsulou, vendeu, Não, comercializou, deu nome, enfim. Cara, é do jogo, a gente sabe, mas que é fato, né? Ela não criou nada, ela só adaptou. Que eu acho que a grande magia está aí, né? Nessa nossa capacidade de adaptar. E se a gente novamente quiser engessar isso, a gente já está indo para um caminho que não é tão ágil assim, né? exatamente, Mas exatamente, exatamente. Não, e isso só um ponto, tá? Assim, tipo, eu gosto muito de dar aula, né? E já dei muita aula de agilidade, mas eu confesso que a primeira vez que alguém me pediu um curso assim, de agilidade, né? Eu comecei a treinar internamente nas empresas que eu trabalhava e tal, mas a primeira vez que alguém me pediu assim, cara, eu quero que você mande uma proposta de um treinamento aqui na minha empresa, eu achei, cara, mas o que eu tenho para ensinar, saca? Assim, tipo, que não é tão difícil, saca? Não, eu cheguei assim, meu, sério, me fala, o que tá aqui do manifesto que você não entendeu? Que você não consegue já materializar? É sério, eu tinha essa, sabe? Eu digo, mano, não uhum, sei, pra mim, né, a agilidade, ela sempre foi muito, muito óbvia, saca? Muito sim. natural. Eu não vejo muita complexidade ali, pô, nas ideias por trás da agilidade, né? E eu acho que muita gente criou essa complexidade, essa complicação na agilidade, até muito com intuito comercial, sendo bem sincero, né? Tipo assim, porra, né, vem cá, né? Eu tenho essa solução aqui para esse problema aqui que você tem, então você tem que consumir minha solução. Mas, cara, mas no fundo, às vezes não precisa muito disso, não, tá? Tipo, é simples como as pessoas se conversarem, né? Tem esse problema aqui, eu vou resolver com isso, mas tipo, é uma reunião, é uma reunião, mas eu tenho uma reunião, né? Dourada aqui. Né? Enfim. Manuel, deixa eu te perguntar um negócio. Chegou aquele momento aqui no Eita, nosso programa que não sei se ouviu, mas daqui a pouco aparece a nossa sineta aqui e a gente convida, né, o nosso ilustre participante para contar um caso, uma situação irreverente, embaraçosa, algum perrengue que já passou, porque afinal de contas, né, a vida não é esse louro todo, né? A vida não tá fácil para ninguém, né? E aí, Manuel, você já passou um perrenguezinho aí desses anos de agilidade? Já teve alguma situação engraçada, embaraçosa, que você pode compartilhar aí com a nossa audiência? eu acho que já, assim, tipo, não sei qual seria o termômetro, né, humorístico para a situação que Não, eu quero, que sem eu, que eu vou termômetro, é a narrar. tua história, é a nossa história. Não, tranquilo, mas teve um caso, assim, que, na verdade, eu vivi isso por alguns meses, não foi necessariamente uma situação só, que era o seguinte, eu trabalhava em um local
e que era um centro de pesquisa. Então, assim, eles tinham todo um cuidado muito grande com vazamento de informação, né, com disponibilidade de informação, etc e tal. E eles tinham uma política explícita, né, clara, principalmente os gestores ali, eu era desenvolvedor nessa época ainda, de não ter nenhuma informação visível nas paredes e tal. E aí no time que eu estava atuando, a gente queria usar agilidade, saca? Assim, mesmo que no modo guerrilha, entendeu? Aí o que que a gente fez, cara? A gente criou um quadro, né? Eu chamo de o Kanban móvel que a gente criou. A gente criou um quadro de tarefas de uma cartolina, manja. Uhum. Por que numa cartolina você pensa? Ah, nada, né, é do outro mundo. Porque a cartolina nos dava a seguinte flexibilidade, né? O gestor não estava no andar, coloca o quadro na parede. A gente via, tinha uma pessoa que conseguia ver quando o gestor chegava, era sério, parecia coisa de quinta Caraca, série, saca? Assim, né? Lá vem o gestor, e a gente lá tá tirava, vindo, ele tá vindo. dobrava e colocava debaixo da mesa. Nesse nível. E a gente fez isso por alguns meses, cara. Então imagina você trabalhar com essa tensão ali, né? De coloca quadro na parede, tira quadro na parede. Parece coisa do Karate Kid, né? Coloca quadro, tira Karate quadro, Kid. tira quadro, tira quadro. Exatamente. Você não vendeu isso, cara? Quadro móvel, não, quadro Quadro móvel para móvel, agilistas, né? para estilistas. Organizações Tabajara deve ser muito louco, já pensou, né? É, E não cansado de tomar dobrava, esbreg não do. Tudo descolava dobrado, cara, tudo post-it, não caía colado, cara. post-it no chão, nesse dobra e Ah, não, descobre. caía, mano. Assim, era um caos, cara. Assim, não era uma situação confortável, não, tá? Ih, mano, isso aqui tava onde? Eu tava em Dune, tava em Dune, cara. Ah, não, tava em Dune, mas, tipo, cara, era, Ai, era, caraca. era um caos. Imagina até a Mas era chamada, né? divertido, na verdade, entendeu? Imagina a chamada do produto. Cansado de tomar esbregue do seu gestor por mostrar as suas atividades? Agora, né? Não, Quadro móvel. não, a gente tinha uma aposta até, tipo, meu, quem deixar, né, assim, se um dia alguém deixar o gestor pegar, vai pagar uma rodada de cerveja, sabe? A gente tinha algumas regras e pistas aqui que a gente foi criando para criar uma pressão ali, para proteger o quadro, que era o nosso principal artefato, o nosso principal elemento da agilidade naquele momento. É, ó, a galera que tá ouvindo a gente, Pimentel, ouçam isso, viu? Ó, nem sempre foi fácil colocar um post-it na parede, né? É que Nem sempre hoje a foi gente tem fácil, muito cara. sistema, né? Muito sistema para É, ajudar a gente, mas na época, cara, era post-itão na parede e nem era sempre puxando na agradava. parede, é isso mesmo. Era isso mesmo. Então, sei Tá lá, lembrei certo? dessa história, cara. Acho que Muito foi um legal, momento muito legal. Já lançou um curioso. produto. Lançou um Produto produto. novo no mercado. Produto novo no mercado. Fantástico. Boa. Mas nós já estamos avançando na hora aqui e eu não vou deixar, Manuel, você partir sem falar um pouquinho, né, para a nossa audiência aqui, a tua visão do Business Agility, né? Afinal de Legal. contas, né, você está aí, né, como diretor de Business Agility, qual é a tua visão? Como é que você vê a agilidade nos negócios, nas empresas? Que dica você pode trazer, né, para as empresas que queiram ir nessa direção, para o além dos times ágeis, né? Então, Uhum. conta um pouquinho para a gente aqui. Não, bacana. Também é um assunto bem denso, né, vasto. É, basicamente, a minha visão sobre Business Agility está muito ligada ao que eu comentei mais cedo sobre você conseguir conectar a agilidade à performance econômica, a problemas reais da organização, né, e que de fato isso seja um motor, uma mola, né, para habilitar que você consiga fechar negócios de uma forma mais ágil, né, sem fricção, né, com menos latência ali de tomar de decisão, esse tipo de coisa, né, e gerar valor, né, obviamente ali para o teu usuário, para o teu cliente. Eu acho que isso está muito ligado também hoje ao que eu tenho usado muito o entendimento sobre organizações digitais, né? Eu acho que há uma pressão muito grande aí, de fato, pela digitalização de business, digitalização de negócios, né? Você tem um pouco de conexão com a economia do agora, né? Onde o usuário tem o poder ali de trocar de serviço na ponta do dedo ali, basicamente, né? De cancelar um pedido facilmente, né? E a tua empresa tem que ter bastante resiliência, adaptabilidade, plasticidade suficiente para conseguir fazer isso da maneira mais segura, mais efetiva, né? Sem expor o usuário, né, respeitando as leis, por exemplo, e por aí vai, né? Então, acredito que Business Agility, eu não vejo como algo, eu acho que muita gente, até a visão original de Business Agility, né, como é uma terceira onda de agilidade, é quase como se fosse uma sofisticação, né,
é, é, do trabalho do profissional ágil, eu não vejo muito com esse olhar romântico, não, tá? Para mim, Business Agility não tem a ver com escalar agilidade apenas, né? Não é apenas escalar agilidade em toda a organização, não. É simplesmente você encurtar o caminho, né? Você trazer o business para perto de desenvolvimento, por exemplo, né? Se você observar toda pequena empresa, né, que começa, né, com um pequeno negócio, ela já tem essa agilidade natural, né? O que acontece é que as empresas crescem, 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 né? Vão colocando uma série de processos, de regras, né, de políticas que vão tirando essa agilidade natural, né, que elas tinham ali. Então, quando eu penso em business agility, eu também penso muito em como que a gente volta um pouco para essa, eu chamo de plasticidade, inclusive, né? Para essa plasticidade organizacional que a gente tinha lá no começo, quando nós éramos uma empresa menor, né? E conseguimos realmente ter menos camadas na tomada de decisão, né? Menos gates ali a serem abertos e fechados, menos validações, por exemplo. Então, isso de fato garante a agilidade que a gente quer pelo ponto de vista de negócio, né? O restante disso, né, eu acho que é muito mais um movimento, assim, qualquer coisa fora disso, eu quero dizer, é muito mais um movimento do tipo, putz, né, cara, eu quero realmente criar aqui uma cultura diferente na minha organização inteira, e eu chamo isso de business agility, tá? Mas sendo bem sincero, eu acredito que a gente não precisa ir muito por esse caminho, não, tá? Acho que business agility dá para ser algo mais simples, mais condensado ali, de fato, é eu entender que, primeiro, entender que, assim, business é só uma dimensão dentro de uma organização, correto? Né? Não é a dimensão máxima, é só uma dimensão. Né? É só uma capability, é só uma atividade ali. Tem outras atividades, obviamente. Né? Então, se eu conseguir fazer essa atividade funcionar bem, né? Fechar negócios bem, entregar valor bem, eu digo que, de fato, a gente conseguiu gerar a tal sonhada agilidade de negócios. Estamos buscando o Lean? Olha, o Lean, eu não sei se buscando, né, enquanto destino final, mas eu diria que ele faz parte sim do rolê. Isso, Ele é um como ingrediente, né? pilar. Ele tá nesse meio, né? Eu gosto muito assim das ideias, né, por detrás do Lean. Acho também que o Lean ele foi muito romantizado, né? Sim. Porque se você olhar para a história do Lean, o Lean foi a visão norte-americana de como que o TPS, né, funcionava, de toda a cultura japonesa ali, etc. e tal, parará. Então criou-se esse espectro do que é Lean. Então, assim, eu também tento usar o termo Lean com bastante cautela, tá? Porque assim, eu acho que nem tudo tem que ir para uma ideia Lean, né? Uhum. Obviamente, se alguns princípios ali, qualquer coisa que me ajude a identificar o que é valor, identificar minhas ineficiências, otimizar, né, eliminar aqui os desperdícios, por exemplo, aqui, obviamente isso vai ser muito válido, né, nessa minha jornada pela agilidade de negócio, né, que é muito válido para eu ter realmente uma empresa muito mais duradoura, né, mais saudável, né, que consiga crescer, etc. e tal. Então, eu vejo o Lean como um dos elementos, né, dessa Perfeito. grande equação aqui organizacional que a gente está exposto. Fantástico, Manuel, super obrigado. Se pudesse, a gente podia ficar mais meia hora, Com uma certeza, hora, ué. sei lá, o papo está muito gostoso. Então, vou deixar esses minutinhos finais para alguma mensagem que você queira deixar, ou algum curso que você queira divulgar, enfim, tá? O palco aqui é seu nesses minutinhos finais. Eu já me despeço aí, super obrigada, né? E obrigada aí com quem está aí nos acompanhando aí no Agile Worlds. Não, legal. Pô, primeiro assim, eu quero agradecer pela iniciativa, parabenizar, agradecer pelo espaço aqui, tá? Eu acho que enquanto mensagem final, eu quero só reforçar um ponto de que, assim, você falou, né, de curso, etc e tal, eu acho que, sendo bem sério, galera, eu acho que é um momento até de talvez de pisar um pouco no freio ou tirar um pouco o pé do acelerador com relação, putz, preciso fazer um monte de curso de agilidade e tal. Não é isso, tá? Eu acho que não é você sair fazendo um monte de certificação, um monte de curso que vai realmente ser o grande diferencial. Eu acho que o grande diferencial é você cada vez mais investir em como fazer a agilidade ser algo instrumental para o teu dia a dia. Mais uma vez, independente se você fez curso ou não, tá?
eu sempre, com agilidade, eu sempre tento ter um pouco de pé atrás com relação, pô, se eu preciso realmente de um curso, é porque, cara, talvez, sei lá, aquele assunto não. Tem alguma coisa errada ali, né? Então, olha com bastante desconfiança toda vez que você diz, putz, eu preciso de um curso novo, né, para entender ou para colocar aquilo em prática ali de fato, né? Então, eu acho que essa é a minha última mensagem, tá? Se não sejam tão reféns ali da indústria, né, de certificação, de curso, etc e tal, né? E busquem realmente fazer um uso de agilidade mais instrumental ali para o seu dia a dia, né, e ganhar experiência através desse uso aí. Muito bom, muito bom. Aí fica a dica, Manuel. A galera que tá. Lembrei agora da galera que tá aprendendo a dirigir e não tem carro. Não sei por quê. Fiz uma É, analogia. bela analogia ali Você tá realmente, né? aprendendo, Então você tá aprendendo a dirigir, não tem carro, você precisa aprender a dirigir agora? Enfim. não, Ah, belíssima analogia, dá pra linkar. legal demais. Cara, pô, sem palavras aí, Manuel, para te agradecer aí a tua participação hoje aqui no AWP. Muito feliz por te receber. Agradecer também a minha parceira Carla aí, de tantos episódios e tantos desafios, e a nossa audiência, você que está nos ouvindo, né? Deixo para você aí a pergunta, aquela que você já conhece. Bora agilizar o mundo? Gente, um abraço. Até a Bora próxima. lá. É isso Beijo. aí, valeu, galera. Abração.